Está aparecendo aí o nosso cronograma, tá? Tá, né? Sim, está aparecendo. Sim. Pronto. Eu tava... Bem, então, boa noite, Isabela. Boa noite. Podemos começar aqui a nossa conversa, nossas atualizações, enquanto Maíra e Felipe não chegam. Então, quero começar acolhendo, não é, você, nesse nosso retorno às atividades, após o retorno desse período de recesso, né, além do recesso, férias, recesso e o mês de fevereiro, que foi como geralmente é um mês assim, meio cortado, né? Meio tem um carnaval no meio, estou nas aulas da graduação, então a gente se reuniu aqui no dia 16 de outubro de 2025, que foi a nossa reunião após a qualificação. Foi a nossa 10ª reunião, essa de hoje é a nossa 11ª. Também nesse mês de fevereiro, apesar de ser um mês assim de retorno, foi também a defesa da minha orientanda Isabela, que é do outro programa, e que também foi uma qualificação muito bem sucedida, como a de vocês. Então, esse momento de retomada é importante, porque ele não é apenas a continuidade, né, mas marca uma nova fase do percurso que, no seu caso, você já começou, porque você foi dentre os 3 mestrandos do nosso subgrupo, foi a primeira que obteve, né, já o parecer de aprovação do Comitê de Ética, e então nós já atravessamos um marco fundamental, que foi a qualificação em agosto. Sim. E a qualificação não é um ponto de chegada, mas é um ponto, né, de inflexão. A partir dela, o trabalho deixou de ser um projeto em construção e passou a ser uma pesquisa já em consolidação, né? Então, assim, por isso que aí eu pensei nessa retomada, nesse momento a gente vai rever aqui o nosso cronograma, e assim, porque aí a gente, nessa nova fase, por a pesquisa estar em consolidação, nós teremos a fase, né, de você estar na coleta de dados, temos a análise, depois a escrita dos resultados. Então, tem uma exigência maior, né, de rigor, de profundidade analítica, né, e compromisso com os prazos. Então, aqui está, nós tivemos um atraso, porque a submissão do projeto, ou dos projetos de vocês, era para ter sido em abril, aí a gente atrasou um pouco, aí a nossa qualificação era para ter sido em julho, mas um mês só de atraso não é nada, né? Foi um atraso pequeno. E aí estamos agora nessa fase, a redação da dissertação, que eu coloquei até fevereiro, que seria fevereiro, esse mês passado, né? Para a gente escrever a dissertação e aí já pensar na defesa final. Mas aí é que houve um atraso, que não foi só de um mês, né? Foi um atraso já maior, que foi justamente esse intervalo entre a qualificação e agora esse momento, né? Foi um intervalo, mas no seu caso eu acho que foi um atraso menor, porque você já está coletando os dados. Então, eu quero ouvi-la quanto a esse andamento, mas, revisitando aqui o nosso cronograma, esse atraso se deveu justamente ao período pós-qualificação, pela demora e todos aqueles trâmites, né, do Comitê de Ética. Sim. Mas vamos agora tentar recuperar, e a gente já deveria estar enviando, né, o artigo já temos um possível produto, que é o capítulo do livro, já foi encaminhado, estamos aguardando, está em fase de avaliação, e falta, assim, já
pela nossa programação inicial, era para que a gente estivesse submetendo agora o segundo produto. Nós vamos correr atrás e recuperar esse tempo, né? Então, a gente pensou na defesa final para abril de 2016, abril de 2026. Então, já não vai ser mais em abril. Então, vamos ajustar esse cronograma aqui, e a partir do que você me contar sobre a sua coleta, a gente vai estabelecer uma data aqui para a defesa, certo? Ajustando esse Certo. cronograma, tá? Então a gente tem dois objetivos, três, na verdade, objetivos centrais, que é reorganizar esse percurso individual de cada dissertação, começando pela sua, alinhar expectativas em relação à fase final do mestrado e estabelecer um plano concreto de entregas até a defesa. Certo. Eu quero reforçar uma coisa assim importante, que eu digamos, que nessa etapa, o meu papel, né, na mentoria vai se intensificar, não apenas no conteúdo, mas na gestão do processo de pesquisa, né, a questão do tempo, foco, consistência metodológica e capacidade de síntese. Não estamos atrasados, mesmo com o nosso atraso, já não cumprindo o nosso plano inicial, mas não estamos atrasados, porque só defenderam dois, eu acho, né? Fizeram a defesa final, dois dos colegas de vocês. Então, não estamos assim, não somos os últimos, provavelmente não seremos os últimos, mas vamos tentar ter mais foco, né, mais consistência e a partir de agora vamos trabalhar com mais objetividade, mais pactuação de prazos e maior responsabilidade compartilhada. Certo. Então, vamos seguindo. Eu gostaria que você fizesse esse relato do andamento da coleta de dados, se você superou. Eu lembro que você disse no grupo que estava vendo algumas questões de dificuldade em relação à coleta, né, e que você até ia lançar mão de estratégias para superar essas dificuldades. Hoje é dia 18, certo? Então, por favor, conte aí como está a sua caminhada. Bom, a coleta de dados, eu comecei, que é o formulário, né, e tem o grupo focal. O formulário eu comecei a espalhar no final de janeiro, né, comecei a mandar para preceptores conhecidos, em grupo de preceptores, né, pedir para colegas repassarem também, e daí eu vi que essa estratégia de repassar ou via grupos, né, de WhatsApp, não conseguia atingir muito bem os preceptores, né? E muitas vezes, eles abrem um grupo, tem muita mensagem no grupo, acaba não vendo, né? Ou então está na correria, até vê, mas não pega para responder ali na hora, né? Então, assim, apesar de ser um questionário pequeno, eu vejo que o sufoco do dia a dia é o que mais impede o pessoal de responder com tranquilidade, né, o questionário. É tanto que quando eu mandava para alguém, a pessoa já perguntava, quanto tempo que leva e tal, a pessoa já ficava preocupada, pensando que era um formulário imenso. Eu, não, calma, é curtinho e tal, é anônimo, você não precisa nem colocar seus dados, assim, dados muito importantes, como nome, CPF, essas coisas, então é bem tranquilo e tal. Mas aí, nessa fase, eu ainda consegui 7 respostas válidas, né? 7 preceptores responderam. Mas tiveram muitos que não responderam. Daí eu pensei em mudar a estratégia e visitar as unidades, né? Para conversar com o preceptor e fornecer o link, né? Talvez conversando pessoalmente, né, o pessoal se comovesse um pouco mais, né? E respondesse, né, o formulário. Eu já consegui visitar no comecinho, não, no final de fevereiro. Eu visitei 3 unidades, mas das 3 nenhuma respondeu.
ficou na promessa e tal, eu ainda cheguei a mandar mensagem de novo, perguntando, e aí, conseguiu responder e tal, mas eu não obtive resposta, né? Daí, no começo desse mês para cá, teve um transtorno lá na minha unidade e acabou me atrapalhando e eu não consegui mais visitar, né? Mas essa semana eu já quero voltar a visitar mais unidades. Eu quero visitar pelo menos 5 unidades nessa semana e mais 5 na outra. E aí encerra, né? E faltam 10 unidades para eu visitar. E aí eu acho que se eu conseguir pelo menos mais umas 3 ou 4 respostas, já fica assim um fórum legal, né? Porque o universo é 20, em média, uns 20 preceptores no total, então se eu conseguir uns 10, 11, já fica legal, né? Daí eu consegui fazer um grupo focal no mês passado, fiz um grupo focal com 3 preceptores, né? Foi uma entrevista de 1 hora, já transcrevi tudo, inclusive se você quiser eu posso enviar, né, para você até dar uma lida e tal, foi um diálogo bem interessante, e assim, eu acho que dá para colher bastante coisa de lá, né, bastante discussão que eles trouxeram, foi bem legal. Eu só não sei se eu consigo fazer outro grupo focal, porque o grupo focal depende muito do interesse ali, da É, disponibilidade, né? você fez um grupo focal. Isso, Sei. fiz um. Pronto. E nesse grupo focal havia quantos? 3 preceptores. Certo, certo. E aí, o planejamento é de que você fará mais um ou 10. dois? Não, quantos grupos focais? Eu queria conseguir pelo menos mais um, mas Mais assim, um, tendo em certo. vista a disponibilidade e o interesse dos outros preceptores, eu não sei se vai ser possível, mas vou Sim, tentar. tá, Pelo certo. menos mais um, eu acho que Pronto, é viável. certo. Porque aí, para eu colocar no N vivo, já o corpus, né? Quando tiver se limpar todo a transcrição. Foi feita a transcrição? Sim, Então, quando fizer a limpeza dos dados, e aí a gente já tem um corpus, mas assim, seria importante que a gente colocasse já o todo, né? No sim. NVivo, Aham. né? Aí já codificaria. Nesse caso, eu não me lembro se você colocou que a codificação ia ser feita a partir dos dados, ou se você ia colocar aqueles referenciais teóricos e dali você ia já elaborar previamente categorias temáticas, eu não me lembro. Era a partir dos dados mesmo. Os dados, né? Quer dizer, indutiva, Isso, certo. a partir do que o pessoal fosse discutindo, né, na Sim. entrevista. Você disse 6 ou 3 preceptores? 3. 3, certo. Espera, deixa-me. Chegou aqui, não sei, acho que foi aqui, Felipe. Olá, Felipe. Eu acho que eu admiti. Então, olá, Felipe. Pronto, agora sim. Boa Eu estou aqui. noite, desculpa a Tudo bem? demora, Como eu estou vai saindo do você? trabalho Tudo ainda. bem? Tudo Sim, bem, professora? certo, tudo bem. Eu estou aqui conversando com a Isabela, ela já está contando o andamento da coleta de dados e estávamos nisso, né? Certo? Então, você aí puxa a cadeira quando der para puxar Eu e vamos, vou, vamos estou no conversar. deslocamento, vou para Ah, casa. você. Ah, tá. Entendi. Certo. Pois bem, então, Isabela, a gente. Em relação ao formulário, você tem alguma expectativa de que pode obter respostas por meio dessa outra estratégia de ação que você começou, né? Você começou aí no final de fevereiro, né? Visitou 3 unidades, mas não obteve respostas. E 7 haviam respondido. Isso.
mas esse mês não foi possível visitar, mas o que é que você acha em relação, o que é que você pensa em relação às devoluções, né, de respostas? Você acha que, qual é a perspectiva? Eu penso que vai ser difícil, Hum, mas eu acho que é importante eu tentar, porque, hum, assim, o meu questionário, a maioria dos preceptores são da UFPB, uhum, tem um preceptor da FAMEM respondeu e um da SMS, só. E não tem hum, nenhuma resposta da Unip. hum. Então, assim, eu queria tentar variar um pouco mais, né? Tentar Sim, atingir preceptores de outras universidades também. Então, apesar de eu achar que talvez eu não tenha tanto retorno, eu acho que vale a pena eu tentar. sim. Uhum. É difícil, sempre é, viu? É, Sempre é difícil é, você obter os questionários por meio de uma coleta assim online. É difícil. Mas eu acho que a gente pode investir um pouquinho mais aí nessas visitas, talvez você possa, não é? Você conhece alguém, às vezes conhecer alguém ajuda, né? Um networking assim que sim, pode facilitar as coisas. Não sei se sim. você. Eu, através de amigos e tal, eu consegui Sim, a lista das unidades, sim, né? sim, sim, E aí eu até pedi para o pessoal repassar, repassa aí para os colegas e tal, mas eu não tive retorno, né? sim, Vamos dizer, eu conheço um preceptor, aí esse preceptor que eu conheço respondeu, mas aí sim, os colegas que ele conhece não responderam, entendeu? entendi. Então, eu não estou conseguindo ultrapassar essa A, barreira a dos bola de conhecidos. neve, a bola Isso, de neve não funcionou, né? isso, exatamente. Geralmente, quem conhece o pesquisador, até por uma questão mais da Isso, proximidade, né? Porque já trabalhou junto, porque tem laços, assim, às vezes, até de coleguismo, aí isso facilita, né? Mas quando isso, não conhece é mais difícil. Eu sei porque quando eu sou respondente de pesquisas, chega no e-mail, né, pesquisas, e aí, às vezes o tema me interessa, eu respondo, às vezes, quando eu conheço o pesquisador também, por essa questão, né, de você aham, conhecer e você ter aquele compromisso, aí eu vou responder, porque, afinal de contas, é um colega com quem eu já trabalhei. Agora, quando não conheço, aí fica mais difícil. Eu estou falando no meu caso, como aham, responder. Aí eu demoro mais a responder. Às vezes eu demoro, mas eu até tenho interesse em responder. Mas aí já fica na caixa de e-mail, já vai descendo, né? é, Descendo, acabamos nos envolvendo com tarefas do dia a dia, a gente esquece. é. É por isso que aí reside a dificuldade, né, de a gente obter adesão Professora, né? deixa eu Oi, fazer uma pergunta. sim, Isabela, tu tá querendo. A tua pesquisa é com os preceptores da rede, né? Isso, A minha também vai envolver tanto preceptores como residentes, né? E aí eu aham, estava pensando para tentar minimizar essa problemática que é real, né? Da gente conseguir os questionários, né? As respostas, tentar tentar juntar todos eles. E aí vem uma, se você chegou a pensar nisso, né, em tentar conversar com os coordenadores dos serviços para tentar juntar eles, né, no momento só para fazer isso, indicando a sim, importância da pesquisa, porque eu tô pensando nessa perspectiva para tentar facilitar. é uma boa. Num momento, num local só, as minhas são só duas instituições, né? Eu quero fazer só com FCM e UFPB, né? Aham, E eu conheço, acho que talvez você conheça também, né? Os coordenadores das duas instituições. Então, sim, pensei que talvez facilite. E aí eu aproveito já para deixar uma pergunta sim. para a professora Hilva. O meu ainda está no CEP, né? Ainda está esperando resposta ainda. É, seria ferir a ética
se eu tentasse já fazer alguma e colher já algum questionário, se ele já começar a colher os dados antes de sair a aceitação do CEP? Sim, seria. Seria, né? Seria. A gente fica ansioso, né? Porque, afinal de contas, a gente tem um prazo, e mas não pode. Não pode. Tem que ter o parecer já de aprovação já emitido, certo? Agora, a gente pode ir adiantando outras etapas, sei lá, ir aproveitando e já pegar a revisão e revisar outros trabalhos semelhantes, já colocar ali para quando você tiver já os dados seus analisados, você já ter ali, coloca num arquivo de Word, colocar ali para a discussão da dissertação. Aí você coloca lá de artigos que você leu. É interessante que você já vá fazendo esse trabalho de antecipação, porque já vai facilitar muito para a fase da interpretação. Quando você já estiver escrevendo, os dados já analisados, você já tem, digamos assim, uma antecipação, né, de tarefas que você já pode fazer agora, mas coletar os dados, infelizmente, não pode. Então, a gente sabe que muitas vezes, e tem acontecido, a gente sabe, mas assim, ninguém comenta, né? Então, isso pode acontecer, mas não deve ser feito. Não deve. Poder pode, mas não deve. Então, é uma questão ética mesmo em pesquisa. Então, bem, então, Isabela, a gente poderia, pelo que você disse, não é possível fazer uma perspectiva, né, traçar um plano, né, porque eu estava aqui, viu, Felipe, revendo com Isabela o nosso cronograma inicial, que pelo nosso cronograma, se tivesse tudo seguido, né, o planejado, a gente já estaria pensando, já estaria escrevendo os resultados, a discussão para finalizar a dissertação e já estaria pensando na defesa em abril. Mas nem tudo segue o que planejamos, né? A gente faz um plano, mas no meio do caminho acontece uma série de imprevistos, né? de obstáculos, e a gente não cumpre. O importante é a gente terminar a tempo. Não gostaria que vocês prorrogassem. Se a gente terminar a tempo, e ainda qual é o período, qual é o mês final do cronograma de vocês, que vocês completam 2 anos? Final de julho. Final de? Julho. Julho, certo. Julho, antes de agosto. Sim. Então, final de julho, então nós estamos meados não, né? Já indo para a segunda metade, já estamos na segunda metade de março, abril, maio, junho, julho. Então, a gente tem 4 meses para recuperar o tempo perdido. Você não acha que é perigoso dirigir enquanto está ouvindo ou conversando? Você Não pode... estou dirigindo, não estou dirigindo, não, minha tudo esposa bem, veio buscar. eu ia funcionar aqui como Sim, seria o perigoso, mas não Waze, estou né? O dirigindo. Waze, você está, ao mesmo tempo, está dirigindo. Então, a gente tem 4 meses, então temos que recuperar esse tempo que houve uma paralisação de nossas atividades em 4 meses. Então, precisamos defender até o final de julho, porque eu não gostaria de prorrogar, tá? Porque isso é tanto melhor para vocês, quanto para o nosso polo, né? Então, vamos ver se a gente obtém, no caso de Isabela, já teve já está fazendo a coleta de dados, então já está mais, digamos, já está se dirigindo, né, para aquela reta final que a gente almeja alcançar. Mas vamos fazer, Isabela, para terminar aqui o seu relato do andamento, e a gente
fazer uma perspectiva aqui. Nesse resto do mês de março, se você conseguisse, espero que você já tenha superado a fase mais de dificuldade no seu trabalho cotidiano, né, na USF, na sua USF, e a gente poderia aproveitar esse restinho do mês para terminar as coletas, para a gente, em abril, a gente analisar, porque assim, você pode me mandar, como você disse, eu posso mandar os textos, né, já transcritos do que eu já coletei. Tudo bem, pode sim, mas eu gostaria de ter o corpo já pronto para, a partir dali, O total, né? jogar no software, que ele ajuda, ele, digamos assim, vai facilitar o nosso trabalho. Mas isso também não significa que você já não possa fazer manualmente, né? Porque como você fez a transcrição, e é muito importante que a própria pesquisadora, o pesquisador principal, faça a transcrição, porque ele já vai fazendo uma leitura, e aquela leitura já é aquela fase inicial que é descrita, né, nos passos da análise temática de conteúdo. Eu estou falando da parte do grupo focal, depois a gente fala dos outros dados que são mais quantitativos, né? Sim. Do formulário. Então, essa parte do grupo focal, por quê? Porque eu considero a parte mais difícil, a parte da análise qualitativa. A parte da quantitativa é mais fácil. Sim. Então, esses dados que você já tem, essas respostas, você já tem a leitura, a partir dessa leitura, que vamos dizer que ela não é flutuante, mas você vai fazer uma leitura flutuante a partir dessas transcrições, você já pode ir adiantando desses três, né? Desses três conjuntos de respostas que você tem. Você já pode ir fazendo. E aí, depois, quando você tiver já o corpus pronto, né, as respostas do total dos entrevistados, aí a gente vai e coloca para fazer aquela análise lexical, né, e digamos, acelerar um pouco essa análise com o software. E quanto aos dados desses 7 formulários, você já vai, você pretende colocar numa planilha como Excel, ou tem algum outro banco de dados que você pretende usar? Acho que do Excel mesmo. Excel, certo. Tá bom. Eu sempre usei o SPSS. Como nós não temos a assinatura, eu tenho feito assim, quando tem pesquisas, eu abro um banco de dados com temporário, né? Sim. Por um tempo, e ali é o tempo que preencho os dados e analiso, pronto. Aí depois já vence o prazo, mas aí já tenho os dados analisados, gráficos, se for o caso. Mas se você. É porque eu não tenho muito hábito de usar o Excel, embora seja o mais usado, né, o mais popular, mas eu não tenho aquele hábito, justamente porque eu tenho desde o mestrado, eu já fiquei mal acostumada com a SPSS. Na época, a minha orientadora tinha assinatura de um projeto que ela fez, e aí ela tinha assinatura, e aí eu comecei com a SPSS, aí fiz um curso com a SPSS, e a partir daí eu passei a usar o SPSS de forma frequente, e aí me mal acostumei, né? Fiquei mal acostumada. Sim. Mas aí você pode fazer análise no Excel, tudo bem, e você me envia esses dados já analisados. Né? E, inclusive, o formulário, ele tem a parte qualitativa também. Sim, aí tem a parte qualitativa também vai para o NVivo, né? Eu tinha esquecido. Vai. Sei. Eu tinha esquecido, viu? Porque, no caso,
A qualificação foi em agosto, né? E a gente já acaba. Tem a parte, eu vou anotar aqui para ficar com isso em mente. Do formulário também. Tá certo, tem. Ok. Pronto. O que é que você achou do grupo focal? Achou difícil? Se bem que foi com 3 pessoas, né? Foi com um número bem. Assim, Foi tem um lado tranquilo. bom e um lado ruim. Tem um lado bom que é mais fácil de administrar, de organizar. Mas, por outro lado, não tem uma variedade de participações, assim, né? Que fica muito mais, às vezes até se torna até animado o grupo focal quando tem mais pessoas Sim, sim. participando, né? Mas foi legal, assim, o pessoal Foi? participou bastante, foi Tudo 1 hora de entrevista, bom. foi bem legal. No Sim, começo, ótimo. no começo estava ali um pouco nervosa, mas aí logo ali a gente começou É, é, a se a enturmar e dinâmica, tudo. Foi, a foi bem dinâmica é essa legal. muito bem. Teve alguém que ajudou você? Não, fiz só. No dia eu não Ah, consegui, mas deu pronto, tudo certo. certo. Então, foi muito guerreira, porque É, é bom sempre ter um apoio, né? Mas tudo bem, se deu certo, é o que importa. é, E então, você já tem esses dados e isso já é uma vitória, né? sim. Esse grupo focal que você fez é uma vitória. Vamos só ampliá-lo para a gente conseguir uma saturação, né? Uma suposta saturação. Eu Está queria tentar bem, pelo menos mais um. sim. Pois é, seria ótimo. É, Então, vamos pensar em finalizar. Será que seria possível finalizar tanto a parte do formulário quanto do grupo focal que falta você finalizar agora no até resto? abril, acho que dá. Até abril, Eu acho será? que dá. Pronto, porque aí, quando começar abril, aí a gente destina esse mês de abril à análise e interpretação, aí você já vai escrevendo, Uhum, e a partir daí a gente já vai pensando na banca e na data, porque se a gente fizer isso. Agora aproveite também, eu acho que você já também recolheu alguns subsídios de trabalhos, né? Seria sim, bom você ir antecipando isso, né? sim. Eu acho que o Felipe deve fazer isso, e você também vai antecipando, coloca num arquivo do Word, ou um bloco de notas, ou até manuscrito, que você achar melhor, e ali você vai lendo trabalhos semelhantes e já coloca a referência completa e coloca ali qual foi o resultado, como foi a metodologia daquele trabalho que for semelhante ao seu, e já vai facilitar muito para a fase de redação, né? Sim, Você vai já colocar a discussão e analisar, quer dizer, após análise, aí abril, aí isso seria em maio, certo? Em maio seria a gente já teria os dados todos analisados e seria a gente consolidar aí a escritura, uhum, a deixar escrito. E a gente poderia, quem sabe, pensar na banca final para você em junho. Será é. possível ou será Acho que sonho? julho. Julho? Eu acho que julho. Sim. É, Tudo bem. Mas pelo menos, se você conseguisse fazer o restante da coleta no restante de março, aí, sim, no mês de abril, a gente faria ficar, as análises, faria adiantar. as trocas, né, e analisaria. Uhum, Aí, se for necessário, a gente se reúne presencialmente. Aí faria toda a análise. Em maio seria. Aí você já ia começando a isso, escrever, ia começando a isso. escrever também os resultados com a discussão. A É, partir daí, aí em maio seria uma fase de consolidação da escritura, e eu vou colocar junho, viu? Na melhor das pronto, expectativas, porque aí a pronto. gente fica com um mês assim, É, digamos, de reserva aí, né? reserva, é justamente essa é a Entendi, palavra, entendi. um mês de reserva. E se não Pronto. der certo, fiz um mês de reserva. Pronto. Então, vamos tentar ver se dá certo. Não é isso? Pronto, então, muito bem, parabéns pelo seu empenho. Eu sei que é difícil, porque, afinal, a gente não obtém facilmente
os respondentes, não alcança os respondentes, e quando alcança, há vários obstáculos, né, para a gente ter a devolução nas respostas, e o grupo focal também, que não é uma técnica fácil, também até a própria adesão e a realização, a concretização do grupo focal não é fácil, Sim, mas mesmo assim, vamos colocar essa perspectiva aqui diante do nosso horizonte, fica o mês de julho como reserva, e tudo bem, se não der certo, mas eu estou aqui com otimista, pronto, eu também. certo? Pronto, então, nesse caso, agora vamos para o relato de Felipe. Felipe, eu sei que você está na espera do comitê de ética, eu acho que você foi o que submeteu, acho que foi essa semana, não foi? Ou foi semana passada? Foi dia Eu recebo, 10. Dia eu 10. recebo de 10, então, eu recebi no meu e-mail, Hum. né, da plataforma, então, como eu disse, você vai antecipando e vai aí fazendo um arquivo extra e vai lendo e vai colocando lá para facilitar depois a discussão, Certo. tá? Então, eu acho que daqui para, daqui para junho a gente deverá ter, eu acho que sim, porque no edital diz que tem um período de 3 meses em que eles dão a resposta a partir do momento da submissão. E teve uma fase inicial que, como eu disse no grupo hoje, eles enviaram na da editora, enviaram. Hã? 3 meses o quê? O Oi? certo? Eles Meses. não é editora, do primeiro produto, que é o capítulo do e-book. Eu estou falando dos produtos. Eu acho que congelou aí, ele caiu. Pronto. Não, eu estou falando, É porque porque eu tô na garagem, um tá um produto, pouquinho. tá certo. Um produto não será Sim, eu entendi o agora. A capítulo, editora. né? Então, eu espero que em junho nós tenhamos a resposta final. Essa semana passada eu enviei os ajustes que foram pedidos. E aí, eu acho que até junho a gente tem a resposta final. Bem, então, a gente colocou aqui, e se não tiver uma resposta final, a gente coloca como no prelo, certo? Coloca como no prelo, afinal já tem o produto, só falta ser publicado. Então, no seu caso, não podendo iniciar a coleta de dados, aí, mas é importante que você esteja pensando em estratégias, como você disse agora, falar com o coordenador de tal programa, né? E aí já são estratégias que você já vai pensando para a coleta já estar mais facilitada. Eu acho que talvez ele esteja no elevador, alguma coisa assim, né? Então, para Felipe, talvez seja necessário pedir prorrogação. Tô ouvindo. Vamos, certo, Felipe? Eu acho que no seu caso pode ser necessário também pedir prorrogação, não é também o fim do mundo, mas o ideal é a gente terminar no prazo regular. Mas se não é possível, então pedimos prorrogação. Então eu estou com esse prognóstico aqui, de que a gente talvez precise pedir a prorrogação. Se tudo correr bem e sair, assim, um resultado do Comitê de Ética, esse mês, no caso, é esse mês, né? Esse mês vai haver reunião no final do mês. Então, se nesse mês agora de março sair o resultado e for aprovado, aí pode ser que a gente consiga ainda terminar em julho a defesa final. Mas pode ser que haja alguma pendência. Então, é por isso que eu digo, eu vejo, aí eu estou prevendo que talvez precisemos solicitar
prorrogação, né? Então, a gente vai ter a justificativa da demora no comitê de ética e essas questões aí, e a gente pede prorrogação. Mas se, pode ser ainda que consigamos terminar até julho, quem sabe, né? Vamos ser otimistas. Mas vá fazendo isso, vá antecipando a discussão, não no sentido que você não vai prever o que vai obter de resposta, você não pode prever quais serão os seus resultados, mas você já pode, digamos, ir conversando com a literatura e já colocando ali no arquivo, guardando trabalhos que são semelhantes e que são comparáveis ao seu projeto, e aí você já vai colocando ali qual foi o resultado daquele outro estudo semelhante, coloca toda a referência, coloca a metodologia, coloca os resultados, as conclusões, porque já vai facilitar muito para a fase de redação e depois de análise dos seus resultados, tá? Porque aí, Certo, tá. fazendo isso, já seria uma estratégia para, digamos, se atrasa a coleta de dados, mas você, por outro lado, já está adiantando lá na frente. E esse adiantamento ajuda, no final das contas, ajuda você a, talvez, terminar no prazo regular. Vá fazendo isso, tá? Certo, eu vou fazer. Eu vou pedir a você, essa é também uma estratégia minha, eu vou pedir a você que toda semana, daqui para lá, não é castigo, tá? É só uma estratégia. Todas as semanas você me envia, pode ser pelo WhatsApp, você me envia um arquivo do Word com 3 estudos que você leu, empíricos, tá? Porque eu queria que a gente fizesse uma comparação. Então, estudos Certo. empíricos, que sejam de 5 anos para cá, Uhum. a não ser que sejam estudos assim, que você achou que, por exemplo, estudos de pessoas que você até mencionou no início aqui da nossa caminhada, que teve uma dissertação que tem muito em comum com o seu projeto, aí mesmo que seja de mais de 5 anos, pode ser também, mas de preferência estudos de 5 anos para cá, você pode entrar no portal de periódicos, né, e lá tem mais possibilidade de você baixar. Se você não conseguir, aí eu posso até tentar por meio do acesso CAF, né, Certo. aqui no portal de periódicos, e tentar conseguir na íntegra, se você não conseguir. Então, vamos com essa estratégia e vamos aqui pactuar. Então, toda semana você vai mandar um Semanalmente. arquivo de Word com 3. Ok. 3 cada semana, tá certo? Então, já anotei Tá. aqui e estarei aguardando. Tá Aí bom. você coloca lá, se você puder até colocar a sua interpretação daquele trabalho, a sua crítica daquele trabalho é importante porque você está se colocando, né, naquela discussão daquele outro trabalho e vai ajudar você quando for ter a sua discussão. Ok. Tá certo? Bom, eu Certo. acho que a Maíra deve ter tido algum impedimento, que ela não apareceu. Eu coloquei aqui na tela o nosso cronograma inicial, porque o nosso atraso se deveu à coleta de dados, né? E principalmente aí um obstáculo foi o comitê de ética, basicamente. Mas o atraso foi na coleta de dados, né? A gente vinha só atrasou um mês em relação ao cronograma inicial, só atrasamos um mês para qualificar, mas qualificamos ainda num tempo bom. E aí, quando chegou naquele momento, aí houve houve, digamos, uma paralisação, digamos assim, mas vamos tentar recuperar. E a Certo? assinatura agora, eu não posso colocar a culpa nisso, obviamente, mas tem muito meu, né, obviamente, mas a assinatura da direção do centro para poder enviar o CEP foi um mês. Pois é, porque eu coloquei a folha de rosto como você me enviou, assinada por você. É, Eu eu não. coloquei no processo e quando foi para o diretor, aí ele disse que não estava assinado. Por quê? Porque às vezes quando você abre no celular, quando um documento é assinado no GovBR, você não vê. É como se, não é? Você não vê. Você tem que abrir para ver. E talvez ele Entendi. tenha incorrido nessa má interpretação. Aí ele já
devolveu dizendo que não estava assinado. Aí, com isso, está havendo um problema muito crítico atualmente lá no nosso centro, que é a reivindicação dos estudantes para Sim, o internato. internato. Isso está tendo Estou repercussão sabendo. até na mídia, em Isso. outras escolas, está sendo um problema, e assim, reduzir quase 1.000 horas do internato, certo? Então, ainda fica dentro do mínimo necessário, mas isso exige uma discussão maior, e discussão nos departamentos, e aí também o professor Bernardino estava ainda muito envolvido com isso, né? Então talvez também a gente deva entender isso aí, né? E foi também acho que o primeiro mês da nova direção. Uhum. Sim, sim. Teve também essa questão, né? Então vamos tentar correr atrás do prejuízo e tentar compensar, né? Então vamos usar de estratégia. Você já falou em estratégia. Estou pensando aí no contato com os respondentes, como é que eu vou fazer para melhorar a adesão, né? A demanda melhorar em termos de respostas. Isso aí já é uma estratégia, né? E outra estratégia é antecipar essa revisão para confronto com a literatura em relação à sua discussão. Ok. Certo? Então, se você pensar em outra estratégia, aí coloque em prática que todas as estratégias são bem-vindas. Certinho, certo. Certo? Concordo. Pronto. Então, no grupo eu vou perguntar à Maíra se ela já recebeu. Eu parece que no caso dela tinha pendência, eu não me lembro como foi, se houve alguma pendência no comitê, Tudo né? certo? Uhum. Não sei, parece que houve uma pendência, não me lembro exatamente qual foi, porque que não tinha, porque também teve o recesso, então o recesso também foi um atraso, né? Todo mês de janeiro não funciona. E aí voltou agora em fevereiro, aí eu acho que em fevereiro ela já deve ter recebido a resposta e talvez tenha vindo com pendências. Então é isso, gente. Vamos agora, digamos, cumprir os prazos aí que resta, tentar cumprir e tentar ainda, nesses 4 meses que nos restam para o período regular terminar, a gente já defender e, se não for possível, já pensar no pedido de prorrogação, né? Eu tenho a pretensão, eu tô com a pretensão de ir pro. Esse ano tem Cobem, né? Sim, E sim, eu tem. queria, e eu Vai ser queria onde esse ano? em Porto Alegre. Que bom! E Porto E eu Alegre, queria né? apresentar projeto, né? Eu queria levar o Ah, trabalho para o Cobem, né? sim, se você já tiver resultados, né? Então, justamente, Seria ótimo. tô torcendo para dar certo logo o CEP para Pronto, começar a ir atrás da coleta pronto. para Sim, mandar para o Cobem, né? pronto. E não deixa de ser um estímulo, né? Deixa de ser um estímulo, porque quando a gente apresenta o nosso trabalho, a dissertação, em congressos, isso é ótimo, porque na apresentação você já pode receber recomendações, pode fazer Isso. correções que aparecem na avaliação do trabalho, na apresentação, seja oral ou seja em pôster, você também já tem um feedback. Então, é muito interessante. Eu sempre, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu apresentei o trabalho em congressos, né? E isso foi de um subsídio assim importante para até a escrita do trabalho, para a defesa, enfim, foi bom. Eu tava É uma boa pensando ideia. até a minha linha de pesquisa é uma linha muito forte para a revista, né, da ABEM, e de Sim. repente conseguir que teve uma mudança de pontuação agora recente, de repente tentar publicar pela ABEM, né? E você fala, a Revista Brasileira da Educação Médica? É, a Revista Sim. Brasileira de Educação Médica. Parece que ela tá Qualis A1 agora, né? Eu acho que é isso, é. Só que eu acredito, eu não sei se você está aceitando ainda trabalhos em português, talvez seja em inglês, mas aí se providencia a tradução, né? E Uhum, nesse sim. caso você está falando em relação também à publicação dos anais
congresso, não é isso? Do Congresso Tem e de repente. submissão de artigo, certo? Exatamente. Tá bem. Pronto, então é isso. Vamos em frente e agora vamos colocar assim, um empenho mais incisivo e agora, né, agora nós não podemos mais perder tempo. Vamos tentar agilizar e fazer o possível para cumprir os prazos. Tá bem? Ok. Então, boa noite, boa sorte. Qualquer coisa, avise lá no grupo, porque a gente já está sabendo do andamento de forma mais rápida, mais instantânea. E aí você pode enviar também, Isabela, o texto. Eu já posso ir fazendo uma leitura flutuante também do texto, tá certo? E aguardando para concluir, para a gente já ter o corpus, né, para a análise de conteúdo já completa. Tá bem? E boa sorte, tá, gente? Então, boa sorte aí nas estratégias para melhorar a adesão dos respondentes, certo? E Joia. qualquer coisa, estamos conversando lá pelo grupo, Tá joia. tá bom? Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, professora. Boa Boa noite, noite. Isabela. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu iniciar aqui. Parar.